Eu confesso que eu não imaginava que eu ia ficar tão empolgada assim assistindo Tokusatsu igual eu fiquei com esse daqui. Eu sou Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu venho falar de Garo Hagane wo Tsugumono ou Tsugumono. Não sei porque tem um lugar que coloca junto, outro lugar que coloca separado. Esse é o Garo mais recente, né? Ele saiu aí, ele estava sendo lançado durante março de 2024 e ele se encaixa na era Reiwa, que a gente está na era Reiwa, então ele é dessa era aí. Antes desse aqui, tinha já lançado o Garo vs Road, que ele faz parte de um outro núcleo, um núcleo diferente desse daqui que eu assisti, e eu particularmente já tinha gostado bastante. Infelizmente eu acabei não fazendo vídeo aqui pro canal, porém saiba que eu curti pra caramba. Garo Hagane wo Tsugumono, ou Garo, o herdeiro de Hagane, conta aí com 12 episódios e ele é um comemorativo de 10 anos de Garo Yamiwa Terasumono, que saiu lá em 2013. Ele é meio que o aniversário dele próprio, vamos dizer assim, porque é a primeira desse núcleo, porém eu não assisti, já aviso. Se por um acaso eu perdi alguma coisa de Garo Hagane, talvez se deva ao fato de que eu não assisti esse primeiro desse arco aqui, vamos dizer. Então pode ser que sim, eu tenha perdido alguma coisa no meio desse caminho aí. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal de Tokusatsu e coisas do tipo, não esquece de aproveitar esse momento para deixar seu like e se inscrever no canal, que isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. E vamos à história. Aqui em Garo Hagane, nós já acompanhamos o Hyuga, que é um guerreiro Makai, só que ele é o guerreiro dourado Makai, ele é o dourado Garo, vamos dizer assim. Já é mostrado logo de início que ele é um guerreiro boladão e tudo mais. E o que acontece? Aqui ele acaba sendo meio que convocado por uma feiticeira chamada Mitsugi para poder ajudar em uma questão muito preocupante, que é o portão da destruição está sendo aberto, ele está prestes a se revelar para o mundo, vamos dizer assim. Esse portão aí, ele tem conexão direta com os Horrors, que são os monstros que a gente tem aqui no universo do Garo, que eles meio que se apossam das pessoas, meio que possuem elas, e os guerreiros Makai são justamente para lutar contra esses monstros que nós temos aí em Garo. A localidade desse portão da destruição aí é a cidade de um dos seus mentores, né? O mentor que ajudou ele a alcançar um certo nível meio alto aí de guerreiro dourado, né? E esse mentor dele tá sumido, ele sumiu, eles estão inclusive indo atrás, tentando achar esse mentor dele. E o seu mentor, chamado Godô, ele tem 2 filhos que também são guerreiros Makai, que são o Souma e a Koyori. O Souma, ele também é um guerreiro de armadura, e a Koyori, ela é tipo uma feiticeira, meio que aprendiz da Mitsugi. Além deles, nós temos aí mais outros 3 guerreiros Makai, que também acabam auxiliando na história, mas os principais são meio que esses que eu dei os nomes por aqui. Logo de início, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada, eu pensei que eu ia assistir um Garo de terror, tá? Porque as sequências iniciais de Garo são tanto amedrontadoras. Eu confesso que eu tive um jumpscare, rolou um jumpscare ali. Porém, eu gostei bastante da atmosfera que trouxe logo de início, até porque tava apresentando os Horrors. Como eu falei, eu até assisti outro Garo, só que o Versus Road, ele não nos apresenta esses monstros que nós temos no universo de Garo. Então, eu não tinha muito conhecimento até que ponto que eles são monstros e tudo mais. E aqui logo no início já mostrou e eu achei bem bacana. Uma outra coisa é que Garo tem um visual muito bonito de uma maneira geral, tanto em fotografia quanto nas roupas dos personagens, é tudo muito bonito, sabe? Cara, eu já não vou falar de início porque, assim, é um negócio que me pegou muito, que são as armaduras. As armaduras de Garo são uma coisa mais linda, cara. Eu fiquei apaixonada de verdade, assim. A armadura do Guerreiro Dourado, do Garo Dourado, né, que é o Hyuga. A armadura do Godô, que é o mentor do... Gente, que armadura mais linda. As 2 versões, já temos 2 versões aí da armadura dele. E as dos guerreiros de Makai mesmo, né? As armaduras são todas muito lindas, não tenho o que falar, né? Eu gostei demais dessa parte. Gostei do visual da Mitsugi, gostei do visual da Kyori, eu gostei do visual de todo mundo.
Mas agora passando, né, um pouco aí dessa parte do visual, vamos falar da história, né? Eu acabei me empolgando aqui, mas a história, ela nos traz alguns pontos muito interessantes. Inclusive, foram pontos que eu até falei pro pessoal que dava pra gente discutir, se aprofundar um pouco mais, que é justamente o papel dos guerreiros, né? Porque eles meio que foram criados aí para poder derrotar os horrors, porque em teoria aí os horrors que são os vilões da parada, eles que estão causando toda a problemática ali do local, porque os horrors eles meio que se alimentam dos sentimentos ruins das pessoas, sabe? Quando elas estão com raiva, quando elas estão com ódio. Então, os horrors eles aproveitam esse tipo de brecha que acaba acontecendo nas pessoas e se apossam de seus corpos. E o que acontece? Quando eles salvam as pessoas, eles fazem isso porque faz parte do que eles são, né? Eles são guerreiros macais, eles estão ali pra salvar as pessoas. Só que nem todas as pessoas, elas são tão agradecidas, assim, por suas próprias vidas, ou acabam sendo como esse cara, porque ali a questão, a cena em questão foi que ele não estava ali sendo uma pessoa muito legal com uma pessoa em situação de rua. Então acaba deixando a Koyori, que estava vendo aquilo ali, meio balançada, que tipo, putz, a gente salvou esse cara, por que ele tá agindo desse jeito? Então, a primeira questão, e essa questão ela é muito importante no desenrolar da história também, mais pra frente. Faz todo sentido ela ter sido levantada aqui no início. Outro ponto que a gente tem também que levanta muita discussão é a respeito do Soma. O Soma, como eu falei, ele é filho do Godot, que foi mentor do Hyuga. O Soma, ele mostra pra gente que ele é um personagem que tá sempre atrás do pai, obviamente ele quer saber do paradeiro do pai, e ao mesmo tempo ele busca a aprovação dele, porque ele estava sendo treinado, né, por ser um guerreiro Makai, e meio que pra ser o sucessor do pai dele, né? Uma coisa meio óbvia. E o Soma não necessariamente estava conseguindo controlar os instintos dele, porque os guerreiros Makai, eles têm luz e trevas dentro deles, e eles precisam saber lidar com essas duas forças, né? Porque é aquilo ali que faz eles serem guerreiros, basicamente. E ele não estava conseguindo dar conta, ele não estava conseguindo controlar essas duas forças que tinha dentro dele. Então, acaba que ele tá num dilema de que, tipo, putz, será que eu sou digno o suficiente de ser um guerreiro Makai? E será que eu sou digno de poder ser aí o sucessor do meu pai? Ele tem um conflito muito grande dentro dele que acaba refletindo muito no que rola na história também, não só em relação a ele mesmo, mas também com o Portão da Destruição. Eu não vou dar spoiler, porém tem uma conexão direta com o Portão. E nesse meio tempo aqui de que o Soma está nessa luta dele, a gente tem o Hyuga, que também está preocupado com o mentor dele, tá preocupado com o Godot, né? Afinal, o cara foi o responsável de meio que fazer com quem ele é hoje, né? E ele fica assistindo esse conflito do Soma e tenta ajudar, só que o Soma meio que tem um ranço do Hyuga, justamente por ele ter conseguido aprender as coisas que o pai dele tinha ensinado, sabe? Então você vê que tem essa coisa ali com o Hyuga, do Soma com o Hyuga, esse conflito entre os dois. Então você sente que, além da gente ter toda essa questão de guerreiros lutando contra monstros, nós temos essa questão interna dos personagens também. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante nesse Garou aqui, porque não se resume à luta de caras com armaduras e monstros, sabe? Não se resume apenas a isso. O conflito dos personagens, o conflito interno dos personagens acaba transformando a história e dando uma coisa a mais na história. E isso foi uma coisa que eu gostei muito em Garou. Em contrapartida, eu ter gostado desse tanto de coisa que teve, eu senti que a história foi um pouco corrida por conta disso. Como eu falei, Garou tem 12 episódios. E eu sinto que 12 episódios não foram o suficiente para desenvolver tão bem essas questões dos personagens, a história que estava sendo apresentada ali, sabe? Eu sinto que se a gente tivesse mais episódios, se você, sei lá, 24 episódios, talvez a gente poderia ter visto um aprofundamento das questões desses personagens. Eu sinto que seria uma coisa mais proveitosa se a gente tivesse uma quantidade maior de episódios aqui em Garou.
Então, infelizmente, eu senti que foi um pouco corrido. Mas a gente tem que levar em consideração também que meio que o foco não necessariamente são essas questões dos personagens, e sim essa parte mais de caras de armadura lutando contra os monstros, sabe? A gente põe isso na balança também, de qual é o objetivo real aqui dessa série, sabe? Então, mas de qualquer maneira, eu de fato senti falta um pouco de um aprofundamento maior, até porque muitas coisas se conversam ali, e se elas fossem mais exploradas, ia deixar Garou Hagane mais rico, vamos dizer assim. E já que eu falei que nós temos lutas de caras de armadura e monstros, eu devo falar que as coreografias de lutas de Garou são incríveis. E coreografias incríveis, elas são muito bem feitas, tem um ritmo muito legal. Cara, eu acho que não teve um episódio que eu não tenha elogiado a coreografia de lutas de Garou Hagane. O pessoal tava falando que por Garou ser um pouco mais adulto e ter menos por ano, demora um certo tempo pra lançar entre um Garou e outro, eles acabam investindo mais. E isso é visível sim. Dá pra ver que esse investimento foi bem aplicado, porque não só as lutas que são belíssimamente coreografadas, nós temos os efeitos muito bonitos aqui em Garou Hagane. A gente vê que os efeitos são muito bem feitos. Você vê que eles puseram mais esforços e puseram mais grana naquilo ali, né? Dá pra visualizar isso. E é como eu falei lá no início, o visual de Garou é todo muito bonito. Então isso acaba se refletindo aí nessas lutas, nos efeitos visuais, né? Porque, querendo ou não, a gente tem ali os efeitos visuais na hora que os personagens estão se transformando em guerreiros e coisas do tipo. Confesso que eu senti um pouco de falta de transformações aqui, principalmente levando em consideração os horrors. Eu queria ver um pouco mais, porque eu também estava achando o visual dos horrors belíssimos. As formas de horrors, né? Porque a gente tem ali os humanos quando eles meio que chegam na sua última forma, né? Quando eles são possuídos pelos horrors, quando eles chegam na última forma, eles acabam tendo essa transformação. E, cara, até as formas de horrors, elas são incríveis. É tudo muito bonito, visualmente falando. A história é muito boa. O desenrolar foi muito legal, mas o único ponto é eu ter achado corrido. Mas daí, nada que uns episódios a mais não teria resolvido, não é mesmo? Uma outra coisa que eu falei lá na live enquanto a gente estava assistindo, caso você não saiba, a gente assiste Tokusatsu em live também. Na data de lançamento desse vídeo aqui, a gente está assistindo Kamen Rider Amazon. Só pra você ter uma noção do que a gente tá vendo em live. E aí eu falei com a galera que eu assistiria pelo menos mais 12 episódios. Por mim, eu assistiria esse Garou Hagane enquanto tivesse episódios, sabe? Tipo, tem 50 episódios, eu assistiria. De tanto que me pegou, sabe? A história me pegou, o visual me pegou. Eu achei que o ritmo foi muito legal também, né? Das coisas acontecendo. Então, de fato, Garou Hagane aí é um tokusatsu que eu assistiria episódios e episódios e episódios, e eu vou assistir esse de 2013, né, que de 10 anos atrás, vamos colocar aqui, né, que originou aí o aniversário de 10 anos de Garou Hagane. Eu vou assistir ele, eu preciso assistir, porque eu fiquei com vontade, fiquei curiosa. Então eu acho que pra mim vai valer super a pena, até pra poder saber um pouco mais da origem do Ryuga e tudo mais, né, porque tem bastante a ver ali até onde eu sei. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse meu review aqui de Garou Hagane. E se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda. E manda pra aquela pessoa que você acha que pode gostar de Garou, ou que não tenha assistido Garou Hagane ainda e queira conhecer mais a respeito desse tokusatsu, porque você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Garou por aí. E também tá ajudando o meu trabalho aqui no YouTube. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!